Hoje, concluindo a nossa série Gente como a Gente, 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 30 para a gente entender o contexto e entender a história do rei Josafá. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em El-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela constituíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo. Pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que o Senhor, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime, saio para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvar pelo esplendor de sua santidade, e indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados.
Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Iberaca, onde louvaram ao Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Iberaca ou Vale da Bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá se manteve em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Senhor, estamos diante da Tua palavra, fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem não já passou por situações difíceis? Quem já não teve medo de algo? Medo na mudança, medo de tomar alguma decisão, medo do futuro? Na vida nós temos situações, temos que lidar com isso, situações em que nós temos medo. Em momentos que nós temos dúvidas, que temos questionamentos, que temos medo de errar. Será que eu estou caminhando certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus me quer aqui? Será que eu estou errando? Será que eu estou tomando a decisão correta? No texto que nós lemos, nós temos a história de um rei. Esse rei se chama Josafá. Josafá buscava a Deus, assim como seu pai Asa também buscou. Percebam que Josafá começa a ter um exemplo dentro da sua própria casa. Josafá foi o 4º rei de Judá e ele reinou durante 25 anos. Josafá reinava em Judá e em Israel o rei era Acabe. Foi um tempo difícil e todos deviam fortalecer os seus exércitos. E Josafá recebe uma notícia alarmante. 3 inimigos estavam vindo contra ele. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e também alguns meunitas. E diante dessas informações, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito do seguinte tema. 3 atitudes de um servo de Deus com medo. Em primeiro lugar, questão da busca ao Senhor. Eu quero desafiar o seu coração, apesar das circunstâncias e do momento que você esteja vivendo, a você continuar buscando a Deus. Diz o verso 3 e o verso 4, que alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá recebe um relatório dizendo que os inimigos estavam se aproximando. Inimigos numerosos, cruéis, sem piedade nenhuma vinham contra ele. E não tinha tempo nem de reunir o exército e de montar alguma estratégia. Vinha contra ele os moabitas, que eram um povo muito poderoso e malvado. Eles queimavam os seus próprios filhos aos seus deuses. Junto com os moabitas vinha também os amonitas, um povo que era cruel. Eles gostavam de arrancar os olhos dos seus inimigos e de rasgar as barrigas das grávidas. E junto com os moabitas e os amonitas vieram também alguns meunitas, que segundo comentaristas, o significado desse nome vem de habitação de demônios. Então veja o exército que estava vindo contra Josafá. Diante desse relatório, a Bíblia diz que Josafá teve medo. E, irmãos, eu quero que vocês percebam que todos nós temos medo. Não é pecado ter medo.
Temos medo, a diferença é onde esse medo vai nos levar. Qual vai ser a nossa atitude diante do medo? Josafá teve medo, mas ele não começou a chorar e dizer: ai, Deus me abandonou. O que vai ser de mim? Deus não me ama. Deus não está nem aí para mim mais. E agora nós vamos todos morrer. O texto é claro e afirma que Josafá teve medo. E aí Josafá se pôs a buscar ao Senhor. E é esse o desafio para a sua e para a minha vida hoje. É continuar buscando a Deus independente dos nossos medos, independente das nossas angústias. Quando Josafá teve o relatório que os inimigos vinham contra ele, contra Judá, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus. Diz o verso 3, ele fica alarmado. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Muitas vezes buscamos a Deus apenas como último recurso. Depois de tentarmos tudo, agora eu vou buscar a Deus porque eu já tentei de tudo. Há muitos que buscam a Deus apenas quando precisam, como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica. Muitas vezes queremos resolver a nossa situação, os nossos medos, à nossa maneira. Tomamos decisões baseadas em incertezas. Muitas vezes queremos resolver com a nossa própria força. Muitas vezes também através dos nossos conhecimentos. Afinal de contas, sempre conhecemos alguém que pode nos ajudar. Mas diante do relatório, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Josafá foi um rei que teve as suas falhas. Fez aliança com Acabe, um rei que não buscava o Senhor. Josafá foi repreendido pelo profeta Jeú, mas mesmo tendo suas falhas, ele foi um bom rei. Ao contrário do rei Acabe, Josafá acabou com a idolatria. Ele era um homem de visão. E depois de aprender a lição, a primeira coisa que ele faz com medo é buscar a Deus. Josafá não fugiu. Josafá não se omitiu, mas ele buscou ao Senhor. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você esteja com medo de algo, seja na área familiar, ministerial, seja na área financeira, sentimental ou qualquer outra área. De todas as verdades, a palavra de Deus para a sua vida hoje é a seguinte: busque ao Senhor. Entregue-se a Ele, busque ao Senhor, continue confiando nele. Precisamos buscar a Deus em todo tempo. Às vezes choramos, às vezes pensamos em desistir, às vezes o desânimo parece que entra no nosso coração, mas o nosso desafio é continuar buscando a Deus em todo tempo. Isaías diz no capítulo 55, no verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos acostumados, irmãos, muitas vezes a não pedirmos ajuda, a não buscarmos ao Senhor, a não clamarmos ao Senhor. Josafá, ele pregou um jejum em todo Judá. O povo se congregou. Veio gente de tudo que é cidade para pedir socorro a Deus. O jejum tem sido uma prática esquecida em nosso meio. Jejum é priorizar o que tem que ser priorizado. Jejum é ter foco, é ter domínio próprio, é saber que Deus é mais importante do que o próprio alimento. Jejuar é parar tudo, é se esvaziar para se encher de Deus. Nós sabemos que jejum não é barganha, eu estou jejuando, então eu vou receber. O próprio Jesus jejuou 40 dias antes de dar início ao seu ministério. Possamos buscar ao Senhor em toda situação. E em segundo lugar, em primeiro lugar, precisamos buscar ao Senhor. Mas em segundo lugar, nós precisamos buscar ajuda. O verso 21 diz: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade
indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Josafá não apenas buscou a Deus junto com o povo, como também Josafá, o rei Josafá, foi se aconselhar com o povo. Ele não estava só. Nos momentos vulneráveis, como não sabemos quando agir, quando não sabemos o que fazer, não é bom ficarmos sozinhos. Muitas vezes temos medo de confessar algo. Muitas vezes achamos que já passou. Quantos irmãos nossos, quantos líderes, quantos pastores que não procuram ajuda, que não procuraram ajuda, que não confessaram seus pecados, que não tiveram a humildade de reconhecer os seus erros. Irmãos, todos nós precisamos de ajuda, seja membro, seja líder, seja pastores, não importa. Todos nós temos as nossas falhas, nós não somos super-homens, nós precisamos de ajuda. Busque ajuda. Filhos que poderiam ser ajudados por psicólogos ou por outros profissionais. Quantos casais passando por crises não procuram ajuda, seja de um profissional, seja de um pastor. Nós precisamos de ajuda. Quantas pessoas chegam para falar com nós, pastores: pastor, nós já decidimos, vamos nos separar, não adianta, está decidido. Por que não procuraram ajuda antes? Josafá podia ter orado sozinho e ter dito: Senhor, eu sou o rei, olha a minha situação. Mas ele se coloca diante do povo: orem comigo. Orem comigo, diz o verso 1, que Josafá foi se aconselhar com o povo. Que lição preciosa, meus irmãos. O rei vai se aconselhar com o povo, o rei vai buscar conselhos. E se você quiser cair, se você quiser ter certeza da sua queda, ande sozinho. Não busque orientação, não busque conselho. A sua queda vai ser certa. A primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus, aquele que pode resolver, pedir a sua orientação, mas não podemos deixar de buscar a ajuda de nossos irmãos. O verso 13 diz que estavam homens, mulheres e filhos, até crianças de colo. E a gente pode fazer a pergunta: para que levar crianças para um momento desse? Afinal de contas, o exército estava vindo. Não era desespero. É que a oração das crianças também vale. Os nossos filhos precisam nos ver orando e também precisam ter uma vida de oração. Eu gosto muito da história lá de Abraão, quando Agar vai fugir com Ismael para o deserto. Ismael chorava, gritava. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Esse é o nosso Deus. Josafá chamou o povo para estar junto dele e ainda rasga o seu coração. Ele diz: nós não sabemos o que fazer, nós não temos recurso, nós não temos forças para resistir esse inimigo. Irmãos, é um rei que está falando. Se o rei chegasse, eu acho que se eu estivesse no meio do povo, disse: se o rei está com medo, imagine nós aqui. Para que Josafá falar isso? Ele podia muito bem falar para o povo: vamos orar, só Deus pode nos ajudar, mas não, ele abre o seu coração. O povo precisava entender que a força não está no homem, que a esperança não está nas circunstâncias. O povo precisava entender que todas as coisas estão debaixo do braço forte e poderoso do nosso Deus. Josafá diz: nós não temos forças, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aí está a diferença, irmãos. Olhar para o Senhor é que vai fazer toda a diferença. Está difícil, não estou conseguindo, não tenho recursos, não estou vendo a luz no fim do túnel. Meus olhos estão no Senhor. Se os nossos olhos estão em Cristo, isso vai fazer toda a diferença. Que possamos buscar a Deus em primeiro lugar, mas que também não esqueçamos de buscar ajuda, conselhos no povo de Deus. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Busque ajuda
dos irmãos, busque ajuda de pessoas que você confia. Não deixe de buscar ajuda. Em terceiro e último lugar, obedeça a Deus. Diz o verso 15, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Josafá buscou a Deus junto com o povo. Josafá orou, Josafá jejuou, Josafá reconheceu sua fragilidade, ele teve medo, expressou a sua dependência diante de Deus. Diz o verso 15, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é minha. Louvado seja o Senhor por isso. Nós temos um Deus que luta por nós, que trava as nossas batalhas. Servimos a um Deus que tem um domínio de todas as coisas em suas mãos. Como o próprio Josafá orou, nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. É Deus quem dá a última palavra, meus irmãos. É Deus quem luta por nós. A Bíblia diz que agindo Ele, ninguém pode impedir. A ordem de Deus foi essa: vocês vão descer pelo vale, pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrar eles no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Vejam os detalhes, que beleza! Desçam a ladeira, encontrem os inimigos no fim do vale. Eles foram e obedeceram. Eles não pediram prova nenhuma. Irmãos, o que fazer diante de um Deus tão grande, tão santo e que tem o domínio de todas as coisas? O que fazer diante de um Deus que sabe tratar o nosso coração? Um Deus que sabe o que realmente nós precisamos passar, e a resposta é simples, mas profunda. Só nos cabe adorar, só nos cabe louvar, só nos cabe ficar de boca aberta diante da sua beleza, da sua santidade, da sua misericórdia diante de nós. Todos se prostraram diante do Senhor e adoraram. Adorar a Deus não é só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, nos momentos de medo. Todos se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Um verdadeiro adorador pode até ter medo, mas o verdadeiro adorador, ele sabe em quem confiar. O próprio Jó, ele disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O verdadeiro adorador, ele obedece a Deus. O verso 21 diz, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando, dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Depois de aconselhar-se com o povo, o rei Josafá vai ordenar aos cantores que vá à frente do exército e que eles vão na frente cantando, rendam graças ao Senhor, porque o seu amor é grande, o seu amor dura para sempre. Deus podia ter dito para Josafá, cantem, quando vocês cantarem eu vou dar cabo com eles. A Bíblia diz que os levitas, eles se dispuseram e foram louvar ao Senhor. Veja o verso 19, os descendentes, os levitas, os descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se, louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Deus disse para o povo não temer. Deus disse que ele é que pelejaria pelo povo. E aí o povo louvou. Isso é fé. É acreditar que o que Deus disse é verdade. Eles se dispuseram, o exército ainda, eles não tinham visto o exército destruído ainda, mas eles já estavam louvando, porque Deus disse que o exército iria ser derrotado. Eles se dispuseram em louvar a Deus. Quando você não souber o que fazer, quando você estiver com medo, busque a Deus, busque ajuda, obedeça a sua palavra, experimente louvar a Deus em voz alta. Quando eles começaram a cantar, diz o verso 22, que pôs o Senhor em emboscada, desbaratou todos eles morreram, nenhum sobrevivente.
O povo ainda pegou os despojos, que não era pouco. A Bíblia diz que eles passaram 3 dias carregando os despojos. No 4º dia, fizeram um louvorzão e chamaram aquele lugar de Vale da Bênção. Louco é quem confia na sua própria força. Louco é quem não obedece a Deus. E é isso que Deus requer de nós, irmãos. Deus requer de nós, do seu povo, obediência. Josafá obedeceu. Obedecer aqui no contexto é crer e confiar. Falar que crê é fácil. Tem que ter obediência. A ordem é: busquem a Deus. Busquem a Deus em todos os momentos. Busquem ajuda, busquem orientação, busquem aconselhamento, chamem outros para lutarem junto com vocês. Chamem outros, orem comigo, orem por essa causa. Amem a Deus, obedeçam os seus mandamentos, coloquem seus olhos no Senhor, no Deus soberano. Meu desejo é que Deus continue nos abençoando e que acima de todas as coisas, dos nossos medos, das nossas angústias e dos nossos questionamentos, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a profecia de Deus para o seu povo hoje. Continue buscando, continue crendo. Mantenha seus olhos firmes no Deus soberano, naquele que pode fazer todas as coisas. E só cabe a nós nos prostrar e adorar a esse Deus maravilhoso. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.